Aleluia! Que precioso estarmos aqui nesse final de semana. Nós realmente amamos essa igreja, amamos essa família muito preciosa. É como se fosse nossa família, verdadeiramente, né? E muito obrigada, pastor Rômulo, Cine, pastor Rômulo Júnior, como a Andressa fala. Obrigada, Andressa. Vocês sempre nos recebem com muito carinho, toda a igreja, todos os líderes, vocês são maravilhosos. Muito obrigada por esses dias muito especiais para nós, né? E hoje a gente estava lá na praia, né? Porque quando a gente vem para João Pessoa tem que desfrutar da praia. A gente na praia, aí o mar estava muito lindo, né? E aí eu vou saindo do mar com meu filhinho, Luca, o menorzinho. Aí eu falei, Luca, olha que legal. A gente nem imaginava que nessa época do ano a gente podia estar aqui na praia. Olha, Luca, como Deus faz, como Deus é bom. Não é ele? É verdade, mãe. Eu falei, tá vendo? A gente nem imaginava que ia estar aqui. Estamos aqui na praia. Olha como o mar está lindo. Desfrutando, né? Do que Deus realmente preparou para nós. Deus sempre nos surpreende, né? Deus sempre vai nos surpreender. Às vezes a gente nem imagina algo, mas Ele vai lá e faz acontecer e nos surpreende e deixa a gente maravilhado. Porque o Senhor sabe nos maravilhar. Você pode dizer isso? Deus sabe como me maravilhar, me surpreender. Amém? Aleluia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Eclesiastes 9. Eclesiastes 9:9. Deixa eu só conferir se é isso mesmo, porque às vezes eu escrevo aqui no meu caderninho e às vezes eu me confundo. Isso. Nesse versículo da minha Bíblia aqui fala: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afatigaste debaixo do sol. Em outra versão diz assim: desfruta da vida com a mulher que amas, todos os dias da vida que Deus te deu debaixo do sol. E eu gostaria de falar sobre esse desfrutar da vida. Perceba que ele fala, desfruta da vida com. Isso me diz, aqui está falando num contexto de relacionamento conjugal, mulher, mas eu queria falar com você no contexto de todos os tipos de relacionamento que nós temos. Você está inserido em uma família? Não é? Dentro de uma família existe pai, mãe, existe filhos, netos, sogra, sogro, amigo do coração, irmãos, família, relacionamentos, vamos um pouquinho mais longe, relacionamento no nosso trabalho, com o nosso chefe, relacionamento com o nosso líder, relacionamento com o nosso pastor, com os nossos líderes na igreja, relacionamento com os nossos amigos, com famílias queridas, relacionamentos. E sabe, a Bíblia, família, o nosso relacionamento familiar. E ele diz, olha, desfruta a vida, isso é um conselho. E um conselho muito precioso. Sabe por que é um conselho muito precioso? Porque nos dias de hoje, nós somos canalizados para sobreviver e não desfrutar. Mas o conselho de Deus não é sobreviva a esta vida que eu te dei. Ele está dizendo, desfrute dela. O conselho de Deus é diferente. O conselho do mundo é, vamos sobreviver, tem muita coisa para fazer, vamos dar conta do recado, nós não podemos parar, porque o mundo não para, o tempo não para, o tempo voa. Vamos, vamos, vamos. E se a gente for entrando nesse ritmo, desse trem, a gente não desfruta, a gente sobrevive. Mas não é o conselho de Deus para nós, queridos. Ele diz que nós devemos desfrutar dessa vida que Deus nos deu com relacionamentos, com as pessoas que Ele colocou ao nosso lado, com as pessoas que Ele colocou ao nosso redor. Quando eu falo sobre isso, eu acredito que você começa a lembrar dos teus relacionamentos, das pessoas mais próximas, das pessoas com que você se relaciona todos os dias. E o conselho do Senhor é desfrute da vida que eu te dei. Eu te dei vida, você está vivo.
está saudável, está de pé. Então existe um conselho dele. Essa vida que eu te dei não é só para sobreviver aqui nessa terra, mas é para desfrutar dela com as pessoas que eu mesmo tenho te conectado, tenho colocado ao teu lado. E ele diz: todos os dias da tua vida. Isso quer me dizer, querido, que todo dia eu posso desfrutar da vida que Deus me deu. É só uma questão de escolha e decisão minha. Ninguém vai decidir isso por mim. Mas todos os dias eu posso decidir desfrutar daquele dia com. Amém? Aleluia! O verbo desfrutar significa aproveitar plenamente algo. Viver intencionalmente, com prazer e com gratidão. Viver intencionalmente. Deus está nos chamando para vivermos intencionalmente todos os dias da nossa vida. É uma escolha intencional. Porque todos os dias nós temos escolhas. Ao acordar, nós temos a escolha de desfrutar com gratidão, porque acordamos. Acordar com gratidão, porque dormimos bem, porque tivemos uma noite de sono. Acordarmos, ou temos a opção de acordar já murmurando, chateado. São escolhas. Mas Ele nos chama para viver essa vida de uma forma intencional e com gratidão. Desfrutar do casamento. Quantos casados eu tenho aqui? Desfrutar do seu casamento. Desfrutar das fases do seu casamento. Porque nós sabemos que vivemos nesse mundo em fases e estações. A gente não vive na mesma estação. Sempre. Então, casamento passa por fases. Qual é a fase que seu casamento está? Deus te chama, desfruta dessa fase. Viva essa fase com intencionalidade e com gratidão por estar nessa fase com o teu marido, com a tua esposa. Viva intencionalmente essa fase. Desfrute dela intencionalmente. Não fica olhando para o passado. Quando era antes, alguns anos atrás foi tão bom. Quando era assim. Ou então, se fosse assim. Não. É o hoje. É o agora. É o do dia. Amém? Isso vai te livrar de ansiedade, porque você não vai ficar sempre olhando para o futuro, o que poderia acontecer. E também vai te livrar de muita tristeza no teu coração, porque você fica olhando para um passado, vê a realidade hoje e acha que não está boa. Mas muitas vezes, querido, não está boa, porque as nossas escolhas não estão sendo intencionais de viver plenamente essa vida. Então, no hoje, você precisa plantar sementes, no hoje. Amém? Então, todo dia nós temos a oportunidade de desfrutar da vida que Deus nos deu. Você pode dizer: Deus me deu vida e eu vou desfrutar dela. Amém? Desfrutar de momentos em família, não apenas sobrevivendo, não apenas cumprindo rotinas. A vida abundante não está apenas em grandes conquistas. A vida não é só conquistar grandes coisas. Não é só isso. Mas a vida, querido, é desfrutar de quem Deus colocou ao nosso lado. Para Deus, muito mais importa relacionamentos. Para Deus, muito mais importa presença. Ele nos chama para a presença sempre. Ele nos chama sempre para um lugar onde a gente deve ter o quê? Comunhão um com o outro. Relacionamento. O mundo está nos chamando para o isolamento. Às vezes as pessoas não têm mais tempo para ninguém. Elas só têm tempo para cumprir os seus afazeres e as suas rotinas. As pessoas às vezes não conseguem mais olhar no olho. Não conseguem mais sentar numa mesa e puxar um assunto, porque o celular já ocupou o lugar da presença, o lugar da mesa, onde deveria haver conversa e comunhão. E por isso que elas estão ansiosas. Elas não param.
E por isso que elas estão tão isoladas e elas abrem brecha para tristeza, depressão e ansiedade. Por isso que nós vivemos num mundo ansioso. Porque é um mundo onde não para. Porque para se relacionar, para desfrutar da vida que Deus te deu, você vai ter que parar algumas vezes. Você vai ter que desacelerar algumas vezes. Você vai ter que ser intencional no seu dia para que você tenha relacionamentos dentro do seu dia. Para que você desfrute dos relacionamentos. E é por isso que o Senhor está nos chamando para esse lugar. Para que a gente não ande em ansiedade. Porque não é esse o lugar que Ele nos colocou. Quer nos colocar, quer nos guiar para. Mas para um lugar de paz. Para um lugar de alegria. Para um lugar de desfrute. Para um lugar de plenitude. De completude. Onde você é completo em si mesmo. Onde você é plena em si mesma. É esse o lugar que Deus tem nos chamado. Nesse versículo ele fala, perceba que é um mandamento, ele não está dizendo, se sobrar tempo você desfruta da vida que Deus te deu com os teus relacionamentos, com a tua família, no teu casamento com os teus filhos. Não. Não é o se, é uma ordem, desfrute. Goza da vida, desfruta da vida, vai, é assim, esse é o meu conselho. Ele está sendo muito imperativo para nós. Amém? É uma escolha intencional. É uma escolha intencional você parar, você desacelerar, você sorrir, você conversar. É uma escolha intencional você descansar. É uma escolha intencional de todos os dias. Lá em Lucas 10, eu queria que você abrisse lá. Fala sobre a história de duas irmãs. Lucas 10, 30, vamos ler do 38, vamos ler a historinha todinha, certo? Do 38 ao 42. Marta e Maria. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou ele na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta estava assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Mas Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique aqui sozinha servindo? Ordena-lhe, pois, que ela venha me ajudar. No versículo 41, a resposta de Jesus foi, Marta, Marta, estás inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aqui nos conta sobre a história de duas irmãs, e nos mostra a prioridade em que as duas estavam inseridas. Aonde elas estavam colocando prioridade. E nós podemos, aqui fala também sobre tempo de qualidade, aqui fala sobre presença, aqui fala sobre relacionamento, aqui fala sobre desfrutar de uma presença. Que era a presença de Jesus naquele momento. E Jesus não estava falando, colocando em Marta, porque ele não estava dizendo aqui que Marta estava errada e que Maria estava certa. Não, Jesus estava tentando trazer para Marta, localizar Marta, que a prioridade dela para aquela fase, para aquele dia, para aquela hora, para aquele momento, não era o serviço, mas era a presença. Jesus estava tentando dizer, Marta, você é tão excelente, o teu serviço chega ao meu coração. Você serve muito bem, é sempre bom estar aqui. Eu estou parafraseando, acredito que Jesus ele é muito gentil. E eu acredito que ele valorizou aquele serviço de Marta. Porque afinal de contas, imagina você receber Jesus na sua casa. Como nós mulheres não estaríamos. Hoje é o dia da mulher, a mulher é muito versátil, é muito... Não é? A gente estaria pensando nos detalhes. Jesus na minha casa, uau. Nossa, a gente ia preparar o melhor quarto para ele. A gente ia pensar naquele banquete, tudo bem organizadinho, a mesa posta.
A gente ia deixar um cheirinho na casa, porque a mulher é mulher de detalhes e Deus nos fez assim. E eu sei que Marta estava nisso, mas eu acredito, querida, que quando Marta chegou para Jesus e falou assim: Senhor, não te importas, ela foi reclamar com Jesus da posição, da prioridade que Maria estava tendo naquele momento. Não te importa, ela me deixou aqui sozinha servindo. Sabe o que eu acredito? Quando ela falou isso, eu acredito, e eu vou perguntar a elas quando eu chegar no céu, que Maria já tinha ajudado Marta antes de Jesus chegar naquela casa. É possível que ela tinha organizado alguma coisa. Porque se ela não tivesse organizado, eu acho que Marta ainda tinha ido mais além. Não me ajudou foi em nada. Mas ela disse assim: olha só, estava me ajudando, você chegou, ela já deixou tudo e foi ficar com você. Era isso que Marta estava querendo dizer para Jesus. Não te importa, Senhor, me deixou aqui sozinho nos muitos afazeres. Ou seja, eu acredito, Maria também estava recebendo na mesma casa Jesus. E ela também estava se organizando para esse momento especial. Possivelmente ela ajudou Marta em muitas coisas. Mas quando ele chegou, ela entendeu. O serviço pode esperar. Porque a presença é mais importante para esse momento. O olho no olho, o ouvir a instrução, o ouvir o seu ensinamento. O mestre chegou. Eu quero aprender dele. Relacionamento. A cozinha pode esperar um tempo. O trabalho pode esperar um tempo. A gente precisa, querido, nesse mundo louco de muitas distrações, saber discernir esses momentos. E não deixar de desfrutar deles. Porque senão a vida passa. A gente passa pela vida e não desfruta dela. E Deus não quer isso. Deus não quer isso. Amém? E aí Marta estava preocupada. Marta estava ocupada. Diz que Marta estava muito distraída. Distrações. Muitas distrações são até lícitas, querida. Mas é porque eu estou trabalhando para colocar dinheiro em casa, para dar o que você precisa, dar o que as crianças precisam, dar o que os nossos filhos, adolescentes e jovens precisam. Amém. O trabalho é importante. O trabalho tem o seu lugar. Mas ele não pode te deixar sobrevivendo nessa terra e não desfrutando dos relacionamentos que o Senhor colocou ao seu redor. Existe tempo para tudo. Existe hora para tudo. Amém? Ainda sabia, queridos, nós podemos pedir sabedoria ao Senhor. A Bíblia diz que se a gente precisar de sabedoria, a gente já sabe disso, é só pedir a Ele. Ele vai nos dar sabedoria. E a gente precisa pedir sabedoria para remir o nosso tempo. Pedir ao Senhor sabedoria para escolher as nossas prioridades. Pedir sabedoria a Deus para saber viver as fases que nós estamos passando em casa, como família, como casal, com os nossos filhos, com os nossos netos. Não sei qual é a sua realidade de relacionamento. Mas nós precisamos entender que existem fases e que elas precisam ser desfrutadas. Existem distrações que ainda lícitas e boas, elas podem nos fazer perder o foco principal da nossa vida. E a gente precisa ter cuidado com essas raposinhas e essas distrações, porque elas estão todos os dias nos cercando. Jesus disse: olha, Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu estar aos pés de Jesus. Maria escolheu parar, sentar e ouvir a voz do mestre. Ouvir a voz do pastor. Ela decidiu investir tempo naquele relacionamento. Eu acredito que ela pensava: uau, é Jesus que está aqui, vamos fazer com excelência. Porém, a gente não pode perder essa oportunidade de estar aqui sentada, ouvindo ele. Eu não sei quando ele retorna mais aqui. Ela entendeu a fase e o lugar onde ela estava inserida naquela estação. Qual é a fase e a estação em que você está vivendo? Qual é a estação que você está vivendo? E como você está desfrutando dessa estação que você está vivendo? Eu estou falando de relacionamentos. Nos relacionamentos. Como é que você está vivendo esses relacionamentos?
Não é sobre deixar de fazer o que a gente precisa fazer. Mas é sobre, querido, o que eu estou falando aqui, sobre colocar o essencial em primeiro lugar. Nós sabemos que tudo na nossa vida parte de um relacionamento com Deus. O nosso primeiro foco, o nosso primeiro ponto que eu posso falar, o nosso primeiro lugar é o nosso relacionamento com Deus. Porque é dele onde parte todos os outros. Se nós estamos em uma comunhão com o Senhor, todos os outros relacionamentos vão fluir bem. Não é verdade? Se não está fluindo bem, possivelmente precisamos ajustar o nosso relacionamento principal. O principal, o primeiro, é com Ele. É com o Espírito Santo que habita dentro de você. É com a palavra. Colocando prioridade nisso. Amém? Depois nós podemos falar do nosso próximo relacionamento mais próximo, que é a nossa família. O desfrutar verdadeiro da vida começa em Cristo. A vida só faz sentido, querido, quando nós fluímos dessa intimidade com Deus. Quando nós fluímos dessa comunhão com Deus. Então, se você precisa ajustar os teus relacionamentos, os teus próximos relacionamentos, que não está fluindo bem, possivelmente o primeiro a ser ajustado é com o Senhor. Como está o teu relacionamento com Deus? Como está o essencial, o principal? Como está a tua prioridade nesse relacionamento? A rotina, os muitos serviços, os muitos afazeres estão te desfocando desse relacionamento? Ao ponto de que amanhece e anoitece e você nem lembra de Deus. É diferente, querido, quando nós passamos o nosso dia. Eu sei que todos nós temos afazeres, todos nós temos muitas coisas. Mas é diferente quando a gente faz o que a gente precisa fazer com a consciência de que Ele está conosco. E você anda e você vive aquele dia também desfrutando dEle. Conversando com Ele, orando em línguas, ouvindo um louvor, adorando. Obrigada, Jesus, Tu és bom. É diferente. Tudo flui diferente nesse dia. Tudo flui diferente na sua casa. No seu trabalho vai ser diferente. As situações chegam, as circunstâncias batem a porta, os desafios vêm todos os dias. Mas a gente está diferente. A gente está equilibrado. A gente está em paz. A gente está em refrigério. A gente sempre está com uma palavra de ânimo. Sabe por quê? Porque o relacionamento com Deus está ajustado. Porque quando não está, problema chega e a gente não sabe como lidar com ele. Mas quando ele está ajustado, o principal, o essencial é com ele. Amém? Toda a nossa vida só faz sentido partindo de uma intimidade com Jesus Cristo. E nós vivemos em um mundo marcado pela pressa, pelos excessos de compromisso, por distrações constantes. Muitas vezes nós somos sugados por essa rotina louca, corrida demais. E a gente não desfruta, a gente negligencia os relacionamentos. O primeiro é com Deus. E se com Deus está negligenciado, quanto mais os outros. Se tudo parte de um relacionamento com Ele. Como está a sua família? Como está o seu casamento? Querido, eu creio que é o Senhor mesmo fazendo perguntas para nós nessa noite. O ouvido mais próximo da minha boca é a minha, eu estou recebendo também. Ele também está fazendo essa pergunta para mim. Jesus nos chama para reorganizarmos as nossas prioridades. Jesus está te convocando nessa noite para reorganizar as tuas prioridades. Reorganize as suas prioridades. Reorganize. Pense sobre isso. E peça sabedoria a Deus para reorganizar o que for necessário. Para colocar em ordem o que for necessário. Para trazer de volta para a sua casa o que for necessário. Para colocar em movimento o que não está em movimento, mas que precisa estar em movimento dentro da sua casa.
dentro da sua própria vida, do seu próprio coração. A correria pode nos roubar o melhor da vida. Essa correria pode te roubar o melhor de Deus para a sua vida, que é a presença dele, que é os momentos simples com a sua família. Eu não estou falando de grandiosidade, coisas grandes que nós podemos fazer durante o nosso dia, mas é desfrutar desse dia mesmo. Quantas vezes nós nem conseguimos apreciar o sol, nem o pôr do sol, nem olhar para um passarinho que está voando do céu. Porque o dia passa e a gente passa junto com ele. Mas ele fez um dia, ele preparou um dia. Todo dia ele prepara. Todo dia ele prepara um dia. Para que você desfrute dele. Mesmo em meio à tua rotina, mesmo em meio aos muitos afazeres, você consegue desfrutar. Você pode desfrutar sim. Nós podemos sim, queridos. Viva as fases. E eu penso, vocês moram aqui no litoral, na praia. Quantas vezes você não consegue nem desfrutar da praia? Ou não falo sobre você, mas pessoas às vezes que você conhece, diz, uau, meu Deus do céu, essa pessoa poderia, mas não faz, não escolhe por isso. Eu já tive situações de ver pessoas que eu digo, meu Deus, fulano poderia desfrutar tanto da vida. Muitas vezes até pelo que tem. Mas não desfruta. Porque vive incansavelmente, sobrevivendo. E a vida passando. E os relacionamentos passando. E depois colheita chega, e depois resposta chega. E não sabe porque está colhendo aquilo. E porque aquele tipo de resposta tem batido à sua porta. Simplesmente pelas escolhas intencionais que fez durante os seus dias. Quantas pessoas nós não vemos ricas, cheias de dinheiro, financeiramente muito bem. E eu estava pesquisando uma vez sobre essa questão de pessoas, li uma reportagem dizendo que essas pessoas ricas, quando elas estavam nos seus leitos de morte, começaram a fazer pesquisas com essas pessoas. Elas eram milionárias, fizeram com vários milionários. E quando chegavam para ele, quando eles estavam... Tinha o dinheiro, mas não tinha saúde. O dinheiro só era um paliativo para manter ele ali ainda vivo por uns dias, por uns meses. E nessa pesquisa começaram a perguntar, qual o conselho que você dá para quem não está aí, nesse hospital? E essas pessoas, todas elas falaram que eles vivam em família. Que eles desfrutem da família deles. Que eles desfrutem das pessoas. E teve em uma das reportagens, que alguns falavam assim, porque eu tive muito dinheiro, eu trabalhei tanto. E eu não desfrutei das pessoas ao meu redor. Eu não conseguia desfrutar nem do dinheiro. O dinheiro hoje está pagando só o hospital. Mas eu não desfrutei da vida. Você acha que Deus quer isso para um filho dele? Ele não quer. E é por isso que ele está nos recolocando em um lugar onde ele deseja que a gente esteja nesses últimos dias na terra. Porque são os nossos últimos dias. E sabe, queridos, eu tenho pensado muito a respeito disso. E eu digo, Pai, eu não quero sobreviver nessa terra. Mas você, Jesus, conquistou com um alto preço essa vida. E eu quero desfrutar dela. Eu quero poder desfrutar do que você fez. Desfrute da criação de Deus, querido. Desfrute da natureza. Aprecie o sol que Ele fez. Que lindo, que dia lindo. Obrigada, Jesus. Uau, dirigindo no carro e pegando o pôr do sol. Vou tirar uma foto disso. Preciso registrar. Porque tá lindo, foi Ele que fez para mim. Do pão da mesa, do cuscuz na mesa. Que delícia é cuscuz. E com a família toda reunida, então é melhor ainda.
Sabe, queridos, uma vez minha mãe falando sobre isso, meus pais, eles sempre foram muito de reunir mesmo a família. Eu tenho 4 irmãos, sou a quinta. Minha família sempre foi muito grande. Eu lembro, meu pai já faleceu, mas eu lembro que meu pai sempre fazia questão de reunir mesmo todo mundo. E ele sempre gostava de reunir a mesa. E eu lembro que minha mãe, uma vez, ela falando para mim, ela disse, sabe, minha filha, muitas vezes, eu confesso para você, quando chegava o domingo, eu já imaginava, porque o seu pai acordava logo cedo e ele ia para o açougue comprar carne para fazer pirão. Quem gosta aqui de cozido, de carne? É a minha infância, querido. Que eu lembro demais. E às vezes era todo domingo. Às vezes minhas irmãs faziam, pai, vamos mudar agora o cardápio. Aí era galinha. Ele pegou essa época. Galinha com arroz de festa. Lembra? Que faz com aquela graxinha ali da galinha, né? Minha família gosta, eu não tanto, mas sempre tinha uma carninha de sol assada para mim. Ou um franguinho assado. Porque eu lembro que eles faziam questão de pensar nos detalhes. E sabe, queridos, eu lembro que minha mãe falou isso, que ela disse que às vezes ela estava cansada. Sabe por quê? Porque a galera chegava lá em casa no almoço, mas só saía no final do dia. E eu lembro que o meu pai, ele terminava o almoço e ele às vezes ficava ali sentado, olhando os netos brincando, né, supervisionando para que não ocorresse nada. Minha mãe ficava lá na cozinha, minhas irmãs lavando a louça, todo mundo rindo, conversando, comunhão e tarará. E eu enxugando os pratos. E ali a gente tinha muito tempo de comunhão. Mas minha mãe cansada, e às vezes a gente percebia que ela estava com a cara meio enjoada. E uma vez meu pai chegou para ela e falou, eu também me canso. Por mim, eu estava deitado na cama. Mas a gente não pode perder isso, porque a gente está ensinando a eles que quando a gente não estiver mais aqui, isso precisa continuar, porque isso é legado. E eu posso dizer mais, isso é desfrutar da vida. Isso é desfrutar da vida. Se você está com preguiça de montar a mesa para a sua família, peça a Deus coragem, mas não deixe de fazer. Não deixe de se reunir. Não deixe de desfrutar desses relacionamentos. Amém? O maior presente que você pode dar à sua família é o seu tempo. O maior presente que você pode dar ao seu casamento é o seu tempo. Aleluia! Glória a Deus. Lá em Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Uau! Tempo. Remindo o tempo. Temos 24 horas todos os dias. Há quem diga que é pouco. Mas eu posso dizer que se a gente souber aproveitar as 24 horas, nós vamos entender que Deus foi muito sábio em ter colocado 24 horas todos os dias. O mundo está dizendo, 24 horas é pouco, precisava de mais, 48 horas. Frenéticos de trabalho. Mas Deus está dizendo, não, você não precisa de 48, você precisa de 24 meses. Você só precisa aprender ao que você vai fazer com essas 24 horas. Quais são as suas prioridades nessas 24 horas? O que deve ser essencial nessas 24 horas? O que você precisa desfrutar nessas 24 horas? O que você precisa fazer nessas 24 horas? Mas também o que você precisa viver nessas 24 horas. É suficiente. Deus é o Senhor do tempo. Ele sabe, porque sabe que 24 horas é suficiente para você. É suficiente para mim. Amém? Deus é o Deus do tempo. Nós precisamos dizer não aos excessos para dizer sim ao que é eterno. O que é que está sendo excesso na sua vida? Muitas vezes você vai precisar dizer não para esses excessos para que você possa desfrutar daquilo que é eterno. Daquilo que não vai passar. Daquilo que vai ficar. Daquilo que vai se tornar um legado. O que é eterno? O que você precisa dizer não para dizer sim ao que é eterno? Qual é o não que você precisa dar? No seu dia a dia.
Assim como Maria, queridos, nós somos chamados a escolher o que realmente importa. Porque Jesus disse, olha, pouco é necessário. Agora uma coisa importa. Escolhendo o que realmente importa. A cultura atual, veja, ela valoriza produtividade. Mas a Bíblia te chama para presença e para relacionamento. Seja produtivo, mas se essa produção fora estiver te consumindo ao ponto de que dentro de casa você é caco, só os cacos a sua família tem de você, está errado. Reorganiza esse tempo. Reorganiza essa prioridade. Para que você não colha aquilo que você não gostaria dentro da sua própria família. Cuidado com as suas escolhas diárias. Cuidado com as nossas escolhas diárias. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Lá em Salmos 128, eu queria que você abrisse lá. 128, vamos ler do 1 ao 4, estamos já encerrando. Falta um pouquinho. Aleluia. Como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda nos seus caminhos. Ele desfrutará o fruto do seu trabalho. Será feliz e próspero. Sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Veja, esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Ele fala de mesa. Ele fala de presença. Ele fala de relacionamento. Ele fala de prosperidade. Ele também fala de trabalho. E ele diz, olha, você deve desfrutar do fruto do teu trabalho. Ou seja, ele está dizendo, você trabalha, né? Então desfruta do que você trabalha. Amém? Desfruta. Trabalha. Eu te dou força para trabalhar, eu te dou sabedoria, eu te dou inteligência, eu te dou graça, eu te dou favor diante de quem você quiser. Trabalhe mesmo. Agora, desfruta do fruto desse trabalho também. Sabe o que ele está querendo dizer? Não é só colocar e reter o dinheiro no bolso, mas é tirar o dinheiro do bolso e desfrutar com quem você ama, daquilo que você tem suado todos os dias. Que ele está dizendo, não é somente sobreviver e nem amontoar. Como aqueles milionários que trabalharam, estavam no leito de um hospital, dando conselho para outros. Manda eles desfrutar da vida em família. Ou seja, se tiver dinheiro, manda gastar com a família. Porque agora o meu dinheiro só está gastando com hospital e remédio. Ele estava mostrando aí, querido, aonde deve estar as nossas prioridades. Ele diz que o homem que teme ao Senhor, ele vai ser próspero, ele vai ter os seus filhos ao redor da mesa. Ele vai ter para onde voltar. Os filhos vão ter para onde voltar. Vai ter uma casa que vai estar aberta para ter relacionamento. Porque os filhos casam. Mas os pais, eu acredito, eu ainda não estou vivendo essa fase, mas eu vivi como filha dessa fase. E eu vi os meus pais abrirem as portas de sua casa para receber os seus filhos e os seus agregados com muito amor, carinho e detalhes. E isso fez toda a diferença na nossa casa. E sabe, queridos, meu pai já faleceu, minha mãe ainda está conosco. Mas quando está chegando a Páscoa, ela já está lembrando. Lembra do feijão no coco e do atum no coco. Porque a gente vai se reunir, vai ser na casa de quem? Porque isso era o cardápio da nossa Páscoa desde que eu era criança. E até hoje ela permanece com essa bandeira levantada. E ela sempre fala para mim e para as minhas irmãs, o seu pai já foi, um dia eu vou. Quem vai continuar abrindo essa porta?
Porque a próxima geração não pode perder isso. Isso é relacionamento. Isso é desfrutar da vida em família. Isso é prioridade para Deus. Deus valoriza isso. Você está deixando um legado para os seus filhos, para a sua família, nesse sentido? Ou cada um vive por si? Aí na casa do meu pai é raridade. Não dá nem para chegar lá. Está todo mundo estressado, todo mundo... Não consigo mais desfrutar desse relacionamento. Se estiver assim, papai e mamãe, reajusta. Reorganiza. Traz leveza para esse ambiente. Coloca o cansaço para fora. Mas estabelece um dia. Estabelece uma refeição. Estabelece um momento. Não deixa isso morrer na sua casa. Ah, mas eu sou a filha. Então, se seus pais não fazem, tenta começar por você também. Se você ainda está dentro da sua casa, faça alguma coisa. Se organize no trabalho e não deixa de assistir um filme com seus pais. Quem é filho aqui. Mas desfrute dos relacionamentos. Porque quando a gente vai para funeral, quando a gente vai para velório, quando as pessoas pegam aquele microfone, eles não vão falar sobre o dinheiro nem o trabalho que eles trabalharam tanto. Eles vão falar sobre quem a pessoa era, do que desfrutou com aquela pessoa. Pode ir para velório para você ver se não é assim. Outros estão chorando de remorso porque deveria ter tido mais tempo, mas não teve. Poderia ter feito mais, mas não faz. Porque na hora do vamos ver, querido, o que realmente importa é isso. É o que Jesus estava falando para Marta. Uma coisa importa: relacionamento, presença. Amém? Aleluia! Você comerá do fruto do seu trabalho. Não se trata apenas de trabalhar para sobreviver, mas para desfrutar do fruto do teu esforço de todos os dias. Tomando um sorvete com teu filho. Sentado na beira-mar, fazendo castelinho, piscininha. Vocês têm algo poderoso aqui, de graça, viu? Praia. Criança ama. Jogando uma bolinha de futebol com o teu adolescente. Hidratando o cabelo, tirando um tempo. Vou hidratar o cabelo da minha filha. Vamos brincar de beleza. Eu não tenho filha, tenho 2 meninos, mas eu posso dizer, jogando bola. Meninas, mães de meninas, vai fazer uma hidratação no cabelo da tua filha e ali alisa e ali fala para ela o quanto ela é importante, o quanto é bom. Depois faz um chocolate quente, sei lá, um suco. Senta com ela na mesa, olha no olho. Prioridades, escolhas diárias. Mas não deixa a tua vida passar. Não passa pela vida sem desfrutar dela. Não passe pela vida. Viva verdadeiramente ela, intencionalmente. Amém? Aleluia. Muitos trabalham muito, mas não conseguem aproveitar. E perceba que a bênção não é apenas o sustento. Faz parte da bênção o sustento. Mas perceba que ele fala que a bênção está totalmente ligada ao florescer em família. Porque no versículozinho anterior, ele diz assim: seus filhos serão como os brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Esta é, meu querido, a bênção do Senhor. Ele falou sobre sustento e sobre trabalho. E falou sobre desfrutar do fruto do teu suor. Mas ele deixou muito claro que a bênção é a família florescendo dentro do lar. Que a bênção é o tempo de mesa. Que a bênção fala de comunhão. Que a bênção fala de tempo de qualidade. Não apenas o sustento. Aleluia. Para encerrar, eu vou ler um trechinho aqui, depois eu vou pegar meu celular de algo que eu vi bem interessante. Diz assim, eu vi essa frase e eu anotei ela aqui. O verdadeiro sucesso não é apenas o que conquistamos, mas o que conseguimos desfrutar em família, na presença de Deus. Não é só o que conquistamos financeiramente, querido, profissionalmente. Isso faz parte da nossa vida. E nós precisamos desfrutar disso também. Celebrar isso também. Mas isso não é o todo.
Isso não é o completo. Isso não é a plenitude. Isso não é a plenitude da tua vida. Aleluia. Interessante que eu vi aqui, vou ler para você também. Vi essa semana. Porque quando Deus começou a tratar isso comigo, eu lembro, eu estava num período em que eu estava com os meus 2 filhos, eles são bem próximos à idade deles. Hoje eles já estão maiorzinhos e a gente que é mãe, né, as mamães aqui sabem que a gente vai passando por fases, né, com os filhos e vai ficando cada vez mais tranquilo, mais leve em algumas situações, porque os filhos vão crescendo, vão tendo mais uma independênciazinha. Mas essa fase da minha vida, eu estava com 2 bebês e a gente mora, vamos nos mudar, mas a gente mora em frente ao Açude Velho, lá em Campina Grande. Quem conhece o Açude Velho aqui? Pronto, quem já foi em Campina. E a gente mora na frente, a minha janela dá de frente para lá. E muitas vezes eu estava naqueles dias bem desafiadores com os meus filhos, cansada, né, sem conseguir dormir direito, muitos meses sem dormir, porque foi um filho atrás do outro. E aí, enfim, eu lembro muitas vezes que eu olhava assim para a janela e falava, eu vou caminhar. Preciso caminhar. Colocava o tênis no pé e ia embora, descia para caminhar. E numa dessas caminhadas, Deus começou a tratar, não foi em uma, foram em várias, queridos. Porque sabe, eu estava começando a perceber que eu estava sobrevivendo naquela minha rotina de mãe. Era só uma sobrevivência. Eu acordava, às vezes não tinha... Me acordava, passava pelo espelho, nem via direito, o menino já estava chorando, e era mamadeira, e era tal, e era suprir as necessidades de uma casa, de um filho. E aí, quando eu comecei a caminhar, muitas vezes, isso aí foram meses para chegar a isso aqui que eu estou falando para você. Porque foi o Senhor, o Espírito Santo, ruminando dentro de mim, suavemente, do jeito dele, porque Ele sabe como falar conosco. E eu lembro que naquelas caminhadas, naquelas voltas, quando eu começava a caminhar, respirava um pouco fundo, parecia que a minha vida estava um pouco cinza, sabe? E aí Ele começou a me dizer, Stephanie, olha os pássaros. Olhe para os pássaros. E eu lembro que eu vi esses pássaros, era, sabe, aqueles bem pequenininhos que eles ficam bem juntinhos, todos juntos voando. E eu, uau, que lindo. Comecei a olhar e lá tem umas gaivotas, né? Eu acho que é gaivotas. E em outros, continuava a caminhada e muitas vezes Deus começou a tratar comigo. Comecei a ver a beleza. Olha, a vida tem cor. Olha o céu como está lindo hoje. Quando eu olhava para o céu, meu Deus, tá lindo. E Deus começou a dizer, existe beleza na rotina, mesmo que seja enfadonha, sabe? Mesmo que seja cansativa. Olha o teu foco, muda o teu foco, olha para... Sabe, queridos, isso não foi de um dia para a noite que o cinza começou a ter cor. Mas eu comecei a fazer esse exercício dentro de mim. E muitas vezes eu não conseguia caminhar, mas eu tinha uma janela. Tem uma janela na sua casa? Dá para ver o céu? Ah, porque a janela lá de casa só dá para ver uns prédios feios. Beleza, mas dá para ver o céu? Olha para ele. E aí eu lembro que Ele começou a me mostrar a beleza da vida. E Ele começou a dizer, comece a desfrutar. E eu lembro de muitas vezes, quando eu estava com os meus filhos, cansada, no dia a dia, e às vezes uma risada. A risada de um deles, ou dos dois ali, às vezes eu comecei a rir junto. Eu comecei a achar engraçada a risada do meu filho. E eu comecei a ver beleza nessa risada. Porque risada de criança é muito lindo, né? Muito puro, muito lindo. E Deus começou a me mostrar os detalhes da vida, que há beleza nos detalhes da vida. E não é porque você ainda não tem tudo o que você precisa, ou todas as respostas que você tem buscado do Senhor, que você vai deixar o teu mundo ficar cinza. Tem cores todos os dias. Tem cores todos os dias. Comece a desfrutar com gratidão e as respostas vão chegando. As respostas vão chegando. Porque você não está mais cinza. Você está colorida. Está colorido. A vida está com cor. A vida que Ele te deu. A vida que Ele me deu. E aí, queridos, depois desse dia eu comecei a dizer, eu vou desfrutar.
E eu comecei a fazer listas na minha cabeça. Nunca fiz nem escrita, vou até fazer. De coisas, de situações simples do dia a dia que faz o meu coração se acolher. E eu comecei a pesquisar, perceber em mim. Eu disse, uau, olha, eu gosto de música instrumental. E aí eu encontrei no YouTube um Peaceful Breeze. Depois, se você quiser, depois até você pesquisa. Ele tem umas imagens bem aconchegantes, sabe? E tem uns versículos da Bíblia, algumas músicas que a gente até conhece tocadas, instrumental. E eu comecei a colocar isso na minha casa e aquelas paisagens com aqueles versículos. Às vezes, quando a situação tá, aqueles meninos estão chorando demais, eu vou e coloco, aquilo ali me traz conchego. Uau, vou desfrutar dessa música, vou desfrutar desse momento. Isso sou eu, mas e você? O que faz a tua vida ter mais cor? Tem coisas na nossa vida que faz a gente olhar para a vida com outros olhos. E são coisas simples. O que é o simples que tem muita cor para você? Então desfruta, vivencia, proporciona para você mesmo, para sua família esses momentos, para que ela continue tendo cor, porque o mundo está nos chamando para uma vida vazia, sem sentido, sem cor, só de trabalhar, voltar, dormir, quando der, comer. Mas essa não é a vida que Deus nos preparou para nós. A vida tem cor. A vida tem cor. Você pode dizer isso? A minha vida tem cor. Aleluia! E sabe, queridos, eu li essa semana. E quando eu li, me veio que eu precisaria falar isso para vocês nessa noite. Não isso aqui, mas essa ministração mesmo. Foi aí que veio a certeza, porque até então eu não percebia dentro de mim ainda o que eu precisava trazer para você nessa noite. Mas quando eu vi isso no Instagram essa semana, me veio a certeza. E ele diz assim, se você não parar para celebrar, a vida vira uma lista infinita de tarefas. Mais um treino na academia, mais um livro finalizado, mais um aniversário comemorado. Mais um dia que terminou. Mas a vida não precisa ser só isso. Uma lista infinita de tarefas. Ela pode e deve ser celebrada. Não somente nos momentos grandiosos, mas nas pequenas coisas. Um abraço de um filho, um café quentinho, um lençol cheirosinho para dormir, um livro que te faz sorrir. A reflexão é: estamos vivendo de verdade, eu posso trazer, estamos vivendo intencionalmente a vida que Deus nos deu? Ou a gente está só seguindo no automático? Você está vivendo de verdade? Ou você só está no automático? Se você estiver só no automático nessa noite, apenas sobrevivendo,